Olá, olá, meu nome é Priscila Alves e hoje eu quero, aqui neste vídeo, compartilhar com você um pouquinho da minha história. É uma história não muito feliz durante o percurso, mas no final ela tem um final feliz, sim. Eu enfrentei a depressão durante mais de 15 anos da minha vida. Tive síndrome do pânico, crises de ansiedade recorrente que me jogaram no fundo do poço. Quem já sofreu ou ainda sofre de algum desses problemas sabe que vive como se estivesse numa escuridão, num fundo do poço realmente escuro, sem nenhuma perspectiva de vida, sem alegria nenhuma. E foi assim que eu vivi durante mais de 15 anos, mas eu venci a depressão, eu venci a síndrome do pânico, eu venci as crises de ansiedade. E eu vou neste vídeo dizer para você como eu fiz, como foi essa jornada que não foi fácil, mas que valeu a pena. E também eu vou mostrar para você uma fórmula que foi através de um vídeo do Dr. Lair Ribeiro que eu peguei essa fórmula, mandei manipular. É um suplemento, na verdade, é um alimento que salvou a minha vida. Então, fica aqui até o final. Já pega esse vídeo, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, para que você possa me ajudar a salvar vidas do fundo do poço, que é a depressão. Tudo começou depois que eu me casei. Eu me casei, eu estava grávida e hoje tudo faz sentido. Hoje eu entendo que já naquela época eu sofria de depressão. Eu me lembro que o Murilo, meu marido, saía para trabalhar e eu deitava no chão da cozinha e ali eu ficava o dia todo, deitada, sem vontade de levantar, sem vontade de nada, e ali eu passava o dia inteiro. Quando ia dando a hora dele chegar, eu levantava correndo, dava uma arrumada na casa, fazia comida ali rápido, para que ele não percebesse, para que não afetasse ele, para que ele não ficasse triste nem preocupado comigo. Na verdade, durante todos esses anos eu vivi assim, me escondendo, porque eu não queria preocupar as pessoas e até porque, afinal de contas, nem eu mesma sabia o que eu estava enfrentando, o que acontecia comigo. Para mim era só uma tristeza, para mim era só um desânimo, para mim era uma luta espiritual. E assim eu vivi durante muitos anos da minha vida. Quando eu tive a minha primeira filha, eu tive depressão pós-parto. Eu vou explicar um pouquinho dos sintomas que eu tive, porque talvez assim como eu, você que está me assistindo, já passou por isso ou está passando por isso, e talvez não procurou um médico ainda, não procurou algum recurso, e eu vou dizer os sintomas, aquilo que eu senti, para que você entenda, e se você se encaixar, se você achar alguma semelhança nos sintomas que eu vou dizer aqui, procure um médico, porque você precisa de ajuda. Quando eu tive a Sara, já no hospital, eu já comecei a sentir algo estranho. Porque todo mundo dizia que quando você tem filho, nossa, você fica radiante, você sente aquele amor, aquela coisa maravilhosa, e a maternidade, que coisa incrível. E é claro, quando eu vi ela, eu descobri o que é o amor de uma mãe. Um amor que não tem como, é incomparável, não dá para se comparar com nada. Porque é muito grande, é algo que não dá para mensurar. Mas, por outro lado, uma tristeza invadia a minha alma. O medo que eu tinha de perder ela, o medo que eu tinha de não dar conta de cuidar dela. E na minha cabeça eu pensava,
eu vou matar ela, eu vou sufocar ela. Eu não vou dar conta de cuidar dela. E eu achava que ela ia morrer na minha mão. E aquilo era um sofrimento tão grande, porque, infelizmente, muitas vezes quando você vai falar alguma coisa desse tipo para as pessoas, a maioria delas, como não sabem lidar, elas falam coisas que acabam te deixando pior do que você está. E eu lembro que às vezes eu ia falar alguma coisa, eu não vou dar conta, ou eu chorava, né? Ela chorava de um lado, eu chorava do outro, porque eu não sabia cuidar, mas ao mesmo tempo tinha medo das pessoas darem banho ou cuidar dela e deixar cair no chão. É um misto de sentimentos que, na verdade, são inexplicáveis. E às vezes quando eu ia falar para alguém, as pessoas às vezes riam, ou você tá ficando louca, não tem nada a ver, não, você vai dar conta sim. E na verdade aquilo me corroía por dentro, porque era um medo muito grande, e eu pensava, ao mesmo tempo que eu sentia aquele amor, eu olhava e eu falava, tudo na vida passa, mas isso nunca vai passar, eu sempre vou ter que cuidar dela, sem saber cuidar, sem saber fazer. Então, foram momentos muito difíceis. Até que, durante algum tempo, eu ali com dor, e tudo doía, né? Para dar mamar doía, ver ela chorando doía, não dormir à noite doía. Só quem já passou sabe o que eu estou dizendo. E até que um dia eu pedindo a Deus, Senhor, o que está acontecendo comigo? Senhor, me ajuda a cuidar dela. Uma mulher conhecida nossa, ela era enfermeira, ainda, né? Mas não exerce mais a função. E ela veio e conversou comigo com um olhar muito compreensivo, palavras que eu percebi que me compreendiam, que sabia o que eu estava passando, sentia minha dor. E ela, com muito cuidado, com muito carinho, com muito amor, ela pegou a Sara e ela foi me ensinando como fazer. É assim que você faz, é assim que você vai dar mamar. Quando ela chorar, não se preocupe, porque ou é dor ou é fome. Se você já deu mamar, não, então não é fome, é alguma dorzinha. Aí você vai levar no médico, vai dar um dipirona, porque geralmente nessa idade às vezes é cólica. E ela foi me instruindo. Aquilo me trouxe um alívio tão grande, tirou uma carga muito grande dos meus ombros. E dali pra frente eu fui lidando, eu fui me tranquilizando mais. E assim a depressão pós-parto foi sumindo aos poucos. Volto a dizer, aos poucos. E aí passou. Daí eu já tive a Ana Laura, tive o Murilinho. Hoje eu sou mãe de 3 e acabou aquele problema. A depressão pós-parto. Mas a depressão, aquela tristeza, aquele sentimento de incompetência, aquele sentimento de que eu não vou dar conta da vida, aquilo ainda me perseguiu pelos 15 anos. Depois dali, vieram muitos problemas. Problemas financeiros, principalmente. Problemas que a gente não sabia como lidar, porque éramos muito imaturos. Nos casamos muito cedo. Eu me casei, eu tinha 18 para 19 anos. E uma crise financeira veio e tomou conta das nossas vidas. Na época fomos morar de favor na fazenda da minha tia. E ali eu sozinha, com uma criança praticamente recém-nascida. E malemar tínhamos o que comer. Eu me lembro que à tarde eu saía para procurar ovo caipira, né? Para poder comer à tarde. Tinha abobrinha lá plantada. Aí a gente comia às vezes arroz, feijão, abobrinha, ovo. Fim de semana matava um frango para comer. Às vezes a gente conseguia alguma coisa, íamos no mercado, comprava.
E quando acabava, voltava no arroz, feijão e abobrinha. E a gente não sabia lidar com essas coisas. E eu sozinha, porque o Murilo trabalhava na roça, na plantação de café. E eu passava o dia todo naquela fazenda sozinha. Eu e a Sara. E ali, por muitas vezes, eu olhava na minha frente, tinha uma árvore muito grande. E ali começaram os pensamentos suicidas. E vinha na minha mente o plano certinho de como eu poderia fazer para acabar com aquele sofrimento, para acabar com a minha vida. E aí, ao mesmo tempo, eu olhava para a Sara no carrinho e eu chorava muito, porque eu pensava, se eu tirar minha vida, quem que vai cuidar dela? E eu também tinha um conhecimento bíblico, porque, detalhe, eu nasci num berço evangélico, conheci a Bíblia, fui criada numa família muito bem estruturada, meus pais ofereceram para mim o melhor, sempre tive do bom e do melhor na medida que os meus pais puderam me dar, mas para mim era mais do que o suficiente. Viajávamos, tinha os brinquedos que eu queria, tinha tudo que eu queria. Uma vida estabilizada. E depois do casamento foi que os problemas começaram, né? E eu não tinha maturidade para isso. Hoje eu enxergo dessa forma. E eu olhava para Sara e pensava, quem vai cuidar dela? Ninguém vai cuidar dela como eu. Ninguém vai amá-la como eu. E tinha também o temor, porque eu tinha medo de fazer algo contra a minha vida e perder minha salvação. E foram esses fatores que me mantiveram viva. Na verdade, morta, viva. E passaram-se os anos. A gente logo saiu dali da fazenda, voltamos para nossa cidade. E sempre os problemas vão acontecendo. Sempre. A gente muitas vezes acha que o problema vai acabar. Mas não, gente. Essa vida é assim. Acaba um problema, você vence ele, mas vem outro, e aí você vence, vem outro. Hoje eu não sofro mais com a depressão, com os problemas psiquiátricos, mas eu enfrento problemas até hoje. Eu enfrento dificuldades até hoje. Só que hoje com uma mentalidade diferente. Hoje com uma bagagem. Hoje enxergando as coisas de maneira diferente. E eu vou dizer para você como que foi que eu consegui. E o tempo se passou. E ora eu estava bem, rindo, brincando, conversando. Mas não passava 30 dias. Todo aquele sintoma voltava. Aquele sintoma de impotência diante dos problemas da vida. Aquele sentimento de fundo do poço mesmo. De escuridão. Onde nada mais faz sentido. E assim eu vivi. Não conseguia passar 30 dias bem. E até que por fim das contas, mais um detalhe, sou pastora, pregava a palavra do Senhor, estava em cima do altar levando uma palavra de boas novas, estava ali em cima dos altares, pregando que Jesus é vida, que Jesus é cura, que Jesus é salvação, que Jesus é a luz. E quando eu olhava para mim, eu não estava vivendo nada daquilo. Mas sabe por que eu pregava? Porque mesmo que eu não estivesse vivendo aquilo, eu sabia
que ainda assim Jesus cura, Jesus liberta, Jesus transforma. Jesus vai no fundo do poço, assim como ele foi para buscar José. Ele foi no fundo do poço para me buscar. E por mais que eu naquele momento não estivesse vivendo essa vida abundante que eu pregava, por mais que eu não estivesse vivendo a cura que eu pregava, eu não perdi a fé de que se Jesus quisesse, ele poderia me salvar. Ele poderia me curar. Mas se isso não acontecesse, eu iria viver daquele jeito até o último dia da minha vida. Eu só não poderia perder a minha salvação. Porque a vida não acaba aqui. Nós estamos aqui de passagem. Nós estamos aqui para aprender. Nós estamos aqui para evoluirmos. Nós estamos aqui para contribuir com a vida de outras pessoas. Mas não acaba aqui. E por mais que aqui eu estivesse vivendo uma vida no fundo do poço, eu sabia que havia uma vida além dessa. Que não haveria mais choro, não haveria mais tristeza. E alguns momentos de alegria que eu tinha era quando eu me recordava de uma experiência que, em meio a muita dor, eu me lembro que eu estava em momentos de muita crise, aonde a morte vinha me visitar. Aonde pensamentos suicidas estavam mais fortes ainda na minha mente. E eu olhava para cima e me vinha direitinho na cabeça o que eu poderia fazer para acabar com a minha vida. E eu me lembro que naquela noite eu orei muito e eu falei: Senhor, me tira esse sofrimento. Senhor, me faça viver pelo menos algum pouco tempo de alegria e de paz. E eu volto a dizer, não aconteceu nada na minha vida. Porque talvez você diz, ela pode ser que ela tenha um trauma de infância, pode ser que alguma coisa aconteceu na infância, na juventude dela. Não, pelo contrário. Volto a dizer, eu tive uma vida muito estabilizada, vivi uma infância que, quem dera, que outras crianças vivessem a infância que eu vivi, a juventude que eu vivi. Eu confesso que eu não sei o porquê. Eu entendo que tudo tem um propósito. Porque se eu não tivesse vivido toda essa dor, hoje eu não estaria aqui contando e ajudando pessoas assim como hoje eu sou capaz de fazer. Porque uma coisa é você ouvir alguém que diz, eu posso te ajudar, faz isso, faz aquilo para você melhorar. Outra coisa é você ouvir alguém que olha nos seus olhos e diz, eu já passei por isso, eu te compreendo perfeitamente e eu posso te ajudar. Então, hoje eu percebo que tudo isso colaborou para o meu bem. E para o bem de muitas pessoas. Que você, através do compartilhamento deste vídeo, vai me ajudar a salvar, a levar cura, a levar boas novas. E eu me lembro que numa daquelas noites, eu pedindo ao Senhor, Senhor, me dá um pouquinho de alegria, de paz. O Senhor me deu uma experiência que eu conto num outro vídeo, numa outra oportunidade. Mas a experiência que eu tive, o Senhor me levou em espírito até o paraíso. Sim, eu estive no paraíso. E não é coisa da minha cabeça, porque eu sei o que eu vivi, eu sei o que eu vi, o que eu senti.
Eu acredito que todos nós temos, mas eu posso falar de mim. Eu tenho um anjo que sempre me acompanha nas revelações que o Senhor me dá. E esse anjo, ele veio e me levou até o paraíso. E ali eu pude andar naquelas ruas aonde João, em Apocalipse, vai descrever como ruas de ouro, muro de cristal, aonde ele vai falar da cidade santa. E eu pude, pela misericórdia e graça do Senhor, entrar neste lugar. E quando João diz que as ruas são de ouro, não é que é ouro mesmo, mas é que não existe nada nessa terra que possa se comparar à beleza daquele lugar, a paz que existe naquele lugar. Lá nós sentamos em praças, realmente tem muitas praças, muitas casas que não são igual nem a casa mais linda daqui. Pode se comparar à casa daquele lugar, daquele paraíso. E realmente os muros são de cristais. E há muita alegria, muita paz. E aquele anjo foi me explicando, foi me mostrando tudo. E quando eu voltei, aquela paz estava inundada no meu coração. E eu me lembro que eu liguei para minha mãe ainda sentindo aquela paz que aqui nesse mundo não existe. Só existe lá. E eu falei para minha mãe a experiência que eu tive e com muita alegria, com muita paz, eu posso dizer que, mais uma vez, que não existe nem um momento de mais que você mais tenha tido paz nessa vida. Não se compara com a paz daquele lugar. E eu estou dizendo isso para que você não desista da sua vida. Para que você não desista. Não importa como você viva aqui. Isso aqui é passageiro. Isso aqui tem um tempo estipulado. Mas a cidade santa, o lugar celestial que te espera, é incomparável. É infinitamente mais. Infinitamente melhor. Infinitamente mais lindo do que tudo que você pode pensar ou imaginar. Quando a Bíblia diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, o Senhor, Ele está se referindo a esse lugar de glória, a esse lugar de paz, a esse lugar de plenitude. Eu posso dizer para você que aqui nesse mundo, por mais que a gente busque, não existe plenitude, a totalidade de alegria, de paz, de gozo e satisfação que só nesse lugar, no paraíso, tem. E esse lugar é o lugar que me espera e te espera. E por isso eu volto a te dizer, não desista da sua vida. Não perca, não coloque a tua salvação em risco por causa das dores aqui dessa terra. Tudo isso vai passar. Tudo isso tem um tempo estipulado para terminar. Passe o que tiver que passar. Sofra o dano. Mas não perca a sua vida eterna. Nesse lugar de gozo, de prazer e de alegria. Eu me emociono muito porque foram momentos onde eu passei pelo vale da sombra da morte. Mas assim como disse o salmista Davi, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. E eu posso dizer que no seu momento de dor, muitos viram as costas. Às vezes não é nem por mal, é porque não sabem lidar. Não sabem como tirar a sua dor. E preferem ir embora. Preferem rir, preferem debochar, dizer que é frescura, dizer que é alguma coisa que tem na tua vida que está errado, que é pecado. As pessoas não sabem o que falam. Foi assim com Jó, lembra? Jó estava sendo provado para que fosse elevado a um outro nível, a um outro patamar. Na verdade, Deus
permitiu aquela prova na vida de Jó, porque Deus queria se mostrar para Jó. Deus queria mostrar para Jó que Deus, o Criador, estava com ele, não só nos momentos de riqueza, de abundância e de fartura, mas Deus também estava com ele no vale da sombra da morte. Estava com ele quando ele perdeu tudo, quando estava cheio de chagas, de ferida, quando estava com dor, sofrendo, chorando, havia perdido seus filhos, havia perdido seus bens. Não tinha mais dinheiro, não tinha mais nada. E Deus quis mostrar para Jó que mesmo quando ele perdesse tudo, o Senhor ainda estava com ele. E eu quero dizer para você que não importa o que você tenha perdido na sua vida. Talvez você perdeu bens. Talvez você chegou assim como eu, de malemar ter o que comer. Cheio de dívidas, sendo humilhado, ainda assim, o Senhor diz: eu estou convosco, eu te sustento e te ajudo com a minha destra fiel. Ah, como eu vivi isso. E assim como Jó, hoje eu posso dizer que antes eu conhecia Deus só de ouvir falar. Eu ouvia o meu pai e a minha mãe falar de Jesus, cantando hinos todos os dias no culto doméstico. Mas foi no vale da sombra da morte que os meus olhos puderam vê-lo. Foi no fundo do poço que a luz brilhou. Eu quero profetizar sobre a sua vida que a luz brilhará sobre você, na sua escuridão, na sua dor. A luz está chegando para você, assim como chegou para mim. E foi através de uma busca incessante. Porque às vezes as pessoas acham que Deus só ouve quando nós estamos super animados, quando nós estamos dando glória a Deus, aleluia, quando nós estamos pulando. Não! O Senhor ouve o gemido da sua alma. O Senhor ouve a sua oração do silêncio. Quando você não tem força para falar, Ele ouve a tua alma que grita. Ah, e eu sou prova disso. Eu sou prova disso. Que as pessoas podem não te ouvir, mas não tem problema. O Espírito Santo, o amado Espírito Santo, Ele te ouve, Ele te assiste nas suas fraquezas. Como é bom poder pertencer a um Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu espero em ti, eu descanso em ti, eu te adoro, Deus de amor. Não há nada melhor do que poder pertencer a um Deus de amor. E durante esse tempo de luta, de trevas, as coisas foram se agravando ainda mais.
Chegou um tempo que eu não dormia mais. Eu não conseguia dormir. E aquilo foi piorando, porque quando você não dorme, é como se você estivesse se envenenando um pouquinho todos os dias. E eu não dormia mais. Qualquer barulhinho, o meu cérebro estava ligado, e qualquer barulhinho eu já assustava, eu já sentia medo. Deste ponto de eu não conseguir dormir mais, foi aonde o meu cérebro sempre ligado, sempre ativo, sempre naquela, como se eu estivesse sempre esperando algo acontecer. Aí eu desencadeei as crises de ansiedade, que aí evoluíram para a síndrome do pânico. Porque aí qualquer barulhinho, eu não podia ouvir isso, ó. Barulho de impacto. Eu já assustava. E ali eu chorava. Sentia muito medo, um pavor muito grande. Como se eu estivesse fora do mundo. Como se tivesse tudo solto. Só quem sentiu sabe o que eu tô falando. Como se tudo tivesse solto e você solta no mundo. É esse o sentimento que dá. Como se você estivesse enfrentando um gigante muito, muito, muito maior do que você. E você sem forças nenhuma. É exatamente assim. E dali eu já comecei a sentir muitas dores no corpo, muita dor, assim, nas costas. E nenhum remédio que eu tomasse melhorava. Fiz aquelas massagens, fui no, acho que é osteopata que chama, né? Estrala, fiz tudo quanto é coisa que você imaginar, aquelas coisas com ventosa, muitas coisas eu fiz, muitas. Nada tirava a minha dor. Foi onde eu decidi procurar ajuda, procurar ir no médico. E até então eu não fui, sabe por quê? Porque eu ficava achando que era espiritual. Eu ficava achando que, eu vou orar e vai melhorar. Eu vou ler a Bíblia e vai melhorar. E eu escutava as pessoas sempre dizendo, os religiosos, os hipócritas, que depressão é coisa do diabo. Que essas coisas é coisa do diabo. E se é coisa do diabo, então eu tinha que vencer. Era no jejum e na oração. Era o que eu pensava de maneira errônea. Eu estava muito enganada. E hoje eu quero dizer para você que se você ouviu isso de alguém, ou se você tem essa crença aí, já tira isso do seu coração, porque não é assim. Eu não sei se você que está assistindo conhece, fui no Silk com a Tânia Tereza, passei ali por processo de cura, libertação que eles fazem, aonde você vai confessando pecados, renunciando, cancelando, fechando portas espirituais, renunciando heranças familiares. E eu fiz tudo isso. Tudo que você imaginar. Até que no fim de tudo, o último recurso foi procurar ajuda psiquiátrica. E eu fui, paguei uma consulta, não quis ir, né, por público, nada. Paguei uma consulta particular. Porque eu não queria só um remédio, uma coisa que desse para todo mundo. Eu queria saber o que estava acontecendo comigo. E aí fui. A psiquiatra me passou vários remédios. Eu tomava remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para rir, remédio para chorar, para tudo.
Remédio para tudo. O para dormir era os piores, porque eles vão fazendo assim vários testes, né? E aí eu tomava, tinha que tomar 15, 20 dias para ver se fazia efeito, e não fazia efeito, e aí eu voltava e passava um mais forte, mais forte, mais forte. Por fim eu comecei a tomar um bem pequenininho, mas que eu tomava era a única coisa que eu tombava. No outro dia parecia uma drogada. E assim eu fui sobrevivendo. E continuei buscando ao Senhor. Continuei, Senhor, me ajuda, Senhor, me tira do fundo do poço. Quantas vezes eu ia tomar banho e as lágrimas escorrendo pelo meu rosto e eu clamando, Senhor, me tira desse lugar. Porque a pessoa com depressão, ela é como se nós estivéssemos num lugar, como se estivéssemos sido jogados num lugar. E eu falava, Senhor, me tira desse lugar. E ali Deus ia me dando algumas orientações. E eu vou falar para você. Eu sei que muitos religiosos talvez vão me chamar de louca, de desviada. Mas o Senhor, eu sei que foi Deus. Ele foi me dando algumas orientações de enquanto a cura não chegasse, como aliviar aqueles sintomas. E eu lembro que um dia eu ouvi assim, começa a colocar músicas, eu gosto muito de música, de instrumentos, e me veio assim na cabeça, começa a colocar músicas que te lembrem a sua infância e momentos bons que você viveu. E ali eu comecei a ouvir muito o Andrea Bocelli, que eram músicas que tocaram no meu casamento, que foram momentos que são lembranças boas para mim, músicas que me lembravam a minha infância, Laura Pausini, essas músicas assim, e eu comecei, até mesmo Sandy Júnior, e eu comecei a ouvir um pouco essas músicas. E aí, às vezes, eu parava, eu dançava na frente da televisão sozinha. Parava, ficava me lembrando de mim, né? Quando eu vestida de noiva. Dos momentos em que a gente ia viajar, eu com os meus pais e minha irmã. Então, Deus foi me dando essas orientações. E talvez possa servir para você. Por isso eu estou dizendo, né? Trazer a memória. O que pode dar esperança, trazer a memória momentos bons que você viveu. Fazer desenhos que te lembrem esses momentos. E aquilo ia me aliviando de maneira temporária, mas me aliviava. E nos momentos de crise eu clamava ao Senhor, mesmo não conseguindo falar nada. A minha alma clamava. Até um dia que o meu Deus me disse apenas uma palavra, e essa palavra foi o que salvou a minha vida. E diferente das outras pessoas, porque depois eu fiquei sabendo e eu percebia algumas pessoas que me abraçavam e até oravam por mim, mas que nas minhas costas estavam falando mal, nas minhas costas estavam falando que eu estava vivendo aquilo porque era algum pecado que eu tinha. Pessoas que me abraçavam, mas por trás de mim estavam falando: ah, ela tá assim porque acha que a vida é assim, vai fazendo o que quer. As pessoas são cruéis. Eu estou aqui hoje porque eu quero fazer diferente de tudo que fizeram e que falaram para mim e a meu respeito. É claro que eu tive pessoas boas que me acolheram, que me abraçavam com sinceridade, que oraram por mim com sinceridade, que às vezes só de me tocar eu sentia alívio. Sim, eu tive pessoas
que às vezes mesmo sem falar nada, mas estava ali ao meu lado, enxugando as minhas lágrimas. E eu sou muito grata a essas pessoas, muito. Que são pessoas que Deus usa para trazerem refrigério para nossa alma. E eu tô aqui porque eu quero ser essa pessoa, como refrigério para você. Que possa ser instrumento de cura para sua alma. E a palavra que o Senhor me disse foi mitocôndria. O que tem a ver? O nosso Deus é maravilhoso. O nosso Deus é diferente de tudo e de todos. Ele sabe o que nós não sabemos. Ele que nos criou, Ele sabe melhor que os médicos. Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. E Ele disse para mim só uma palavra: mitocôndria. Ele não falou que eu estava em pecado, que eu tinha que me consertar em alguma coisa. Ele não me apontou o dedo dizendo que eu não deveria tomar remédio. Ele não falou que eu estava vivendo uma batalha espiritual, que era demônio. Não. Eram sempre palavras de muito amor. E nessa palavra mitocôndria, eu pensei, o que tem a ver isso? E eu comecei a pensar, e eu falei, eu me lembro de mitocôndria que eu estudei na época de escola. E aí eu comecei a lembrar, tem a ver com célula, mas o que tem a ver com a depressão? Foi onde eu coloquei um vídeo, corri no YouTube, foi muito rápido. Corri e coloquei Laí Ribeiro, porque é um médico extraordinário, um médico que, pelo amor de Deus, um enviado de Deus para essa terra. E eu coloquei Dr. Laí Ribeiro, mitocôndria. O primeiro vídeo que eu assisti, completamente direcionado por Deus, e ali ele começou a explicar. E ele começou a dizer que depressão está completamente ligada às nossas mitocôndrias. E aí ele começou a explicar, né, a relação entre a depressão e a mitocôndria. E eu estava naquela situação que ele falava sobre fadiga, sobre você não ter ânimo para nada, você não ter força para nada, você não ter mais perspectiva de vida, você não ter mais alegria. E ele foi falando tudo que eu estava vivendo. E eu falei, meu Deus, não acredito. Eu ainda assim, eu falo assim com Deus, eu falo com Deus como se eu estivesse falando com qualquer outra pessoa, assim, um amigo muito chegado, porque é isso que ele é pra mim. E eu falei pra Deus, Senhor, eu não acredito. Eu ainda falei, como que o Senhor sabe disso? Eu falei, como que o Senhor sabe disso? Aí ele falou, é lógico, né? Foi eu que fiz. Eu falei, não acredito. E aí, eu comecei a perceber que eu estava com alguma deficiência nas mitocôndrias e eu precisava fazer alguma coisa. Foi onde eu comecei a estudar muito, muito, muito sobre mitocôndria. E um outro dia, eu no Instagram, eu vi uma doutora que eu sigo, ela fazendo uma live, eu cliquei, e quando eu cliquei, ela estava falando sobre depressão e mitocôndria. Falei, meu Deus, não acredito. Eu não acredito nisso. E aí, nesse vídeo, ele passou uma fórmula, era um trio assim, era um desenho. Eu não achei esse vídeo, por isso que eu liguei na farmácia hoje para perguntar. Era um triângulo assim, ó, um triângulo. Aí tava numa parte do triângulo um nome, outro e outro, que era o nome da fórmula. Eu vou deixar na descrição desse vídeo a fórmula, tá? Por escrito, que é coenzima Q10, L-carnitina e ácido málico.
Isso é um suplemento, é um alimento. Tanto que, se você for mandar manipular, você vai ver que ele precisa ficar na geladeira. É um alimento, tá? Só que ele não passou a dosagem. Ele era só um triângulo e tinha esses coenzima Q10, L-carnitina e ácido málico. E eu tenho a farmácia da minha cidade natal, tem uma farmácia que eu confio muito. E eu cheguei lá, eu não tinha dosagem, nada, eu só tinha esse triângulo. Eu cheguei lá e eu falei, Arthur, é o seguinte, eu não sei se você conhece o Dr. Laí Ribeiro. Ele falou, conheço, ele falou assim, sigo ele, né, tudo, gosto muito. Eu falei, então, vendo um vídeo dele, ele me passou isso aqui. Aí eu fui e mostrei. Eu falei, só que eu não sei dosagem, eu não sei nada, eu não sei como toma. E aí, o que ele fez? Ele falou, não, pode deixar que eu vou fazer pra você. Eu vou colocar a dosagem máxima de cada uma. E ele, foi mais ou menos isso. E aí ele combinou lá tudo e fez pra mim a fórmula. Eu pago R$60, paguei R$60 desse suplemento. Comecei a tomar, comecei a fazer atividade física, porque você vai ver que esse suplemento, você precisa fazer atividade física. Você precisa. Fora que a atividade física, ela ajuda as nossas mitocôndrias, tá? Eu comecei a tomar banho frio, porque também é uma outra coisa, é um outro fator que vai otimizar o trabalho das mitocôndrias. Banho frio eu tomava, assim, diversas vezes, suplemento, atividade física, não tinha vontade, tá? Só que uma coisa que eu quero que você grava aí no seu coração, reaja, você precisa reagir. O segredo de você vencer a depressão é a reação. Você precisa reagir. Você não pode só ficar deitado numa cama e deixar a vida te levar. Não, eu venho aqui hoje para te dar um chacoalhão e dizer para você, reaja, 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 reaja. Vai sem vontade, faz sem vontade. Vai lá, manda fazer esse suplemento se você quiser tomar. Faça atividade física mesmo sem vontade. Se você falar, eu não posso ir numa academia agora, dê uma volta no quarteirão da sua casa. Mas faça alguma coisa por você e por aquelas pessoas que te amam. E eu comecei a fazer isso e comecei a perceber que se eu não mudasse a minha alimentação, nada iria adiantar. Foi onde eu comecei a estudar muito sobre alimentação saudável, e eu percebi que eu estava sobrecarregando as organelas, as mitocôndrias, porque eu comia muito açúcar, muito doce, principalmente porque os remédios antidepressivos, eles já desencadeiam essa vontade absurda de doce. E eu não estava nem aí para nada. Eu pensava em suicídio, eu lá estava ligando para comer doce ou não, eu comia mesmo. Mas quando eu reagi, quando eu mandei manipular a fórmula, quando eu percebi que tinha saída, que tinha jeito para mim, tinha como eu me livrar daquela tortura que era a depressão, todos esses problemas, a luz brilhou. Só que eu comecei a fazer a minha parte. Eu percebi que o açúcar em excesso estava acabando com a minha vida. Eu não tinha ânimo para nada, eu via a casa para limpar, para arrumar. As minhas crianças sofreram muito porque chegava a hora de ir para a escola, eu não tinha força para ficar em pé, para fazer comida para eles. Quantas aulas eles perderam porque eu não conseguia levar eles na escola. E eu comecei a mudar a minha alimentação. Troquei o açúcar. Comecei a comer saudável. Emagreci. E a minha vida mudou 100%. Hoje eu estou aqui dizendo para você, eu venci a depressão.
Eu venci a síndrome do pânico. Eu venci a crise de ansiedade. Eu venci o terror dos problemas psicológicos. Eu cheguei num ponto onde o médico disse para mim, se você não melhorar, você vai precisar ser internada num hospital psiquiátrico. Meu mundo desabou. Porque o que eu ia fazer para melhorar? Eu não conseguia. Eu não sabia o que fazer. Por isso já pega esse vídeo, dá muito like, compartilha esse vídeo, coloca comentário embaixo. Se esse vídeo tá te ajudando, comenta embaixo, faz vários comentários, nem que seja escrever up para subir, mas coloca muito comentário nesse vídeo. Porque isso aqui foi a chave que mudou a minha história. Porque a saúde é tudo. A gente sem saúde, nós não somos nada. E uma coisa que Deus falou comigo, e eu tô passando para você, vai encurtar o seu caminho demais. Então coloca muito comentário aí embaixo. E hoje, pela graça de Deus, eu estou aqui viva, Vivinha da Silva, feliz, em paz, tenho uma família abençoada, um ministério abençoado. E hoje eu trabalho atendendo pessoas que querem emagrecer. Na verdade, elas ficam sabendo disso só no final. Mas o emagrecimento, o trabalho que eu faço, a mentoria que eu dou, as sessões que eu faço com as pessoas, na verdade não é sobre o que comer, o que não comer, mas é uma mudança de mentalidade. Através das ferramentas, da minha experiência, através da minha vivência, com tudo isso e muito mais, porque eu ainda vou escrever um livro com mais detalhes. Esse livro logo vai sair. Mas com tudo isso, hoje eu tenho capacidade de ajudar muita gente. Então, eu vou deixar também na descrição o meu número de WhatsApp. Se você fala para mim, olha, eu quero passar por essas sessões, são 2 meses, são 10 sessões, onde nós trabalhamos com ferramentas que mudam a sua mentalidade em relação à vida, em relação a como você lidar com os problemas, em relação à comida, porque nada disso teria acontecido na minha vida se eu não tivesse mudado a minha alimentação. Eu descontava as minhas emoções na comida e aquilo ali estava me matando. Hoje, 70% das vezes eu como saudável, eu me alimento bem, tenho uma vida saudável e não tenho nenhum problema de saúde. Então, se você quer ser atendido por mim, me manda um WhatsApp. Eu faço uma sessão gratuita com você, só para te conhecer, para gente traçar um plano. Mas não deixe de cuidar de você. Não deixe de cuidar da sua saúde. Não deixe de cuidar da sua autoestima. Ame-se. Ame-se. Olha para você. Eu venho aqui para te dizer que tem jeito para você. Se eu venci, você também pode vencer. E eu posso te ajudar nessa jornada. Eu posso te ajudar nesse caminho. Me chama no WhatsApp. Eu terei um imenso prazer em te atender. É isso. Estou muito feliz em compartilhar com vocês. Quero desejar para você saúde e prosperidade. Que Deus te abençoe muito. E conta comigo. Vou deixar também as minhas redes sociais na descrição. Me siga, porque eu tenho certeza que eu posso contribuir muito com você. Deus abençoe você. Um beijo no seu coração. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.